Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Sr. Membro da Comissão Política Nacional, Sr. Presidente da Assembleia Distrital, Sr. Secretário Adjunto, caros militantes, caros companheiros e caras companheiras. Em primeiro lugar, muito obrigado pela vossa presença, porque este não é um dia normal, é uma sexta-feira, ainda por cima é em janeiro, ainda por cima faz frio, e, portanto, grato pelo facto de terem saído do conforto das vossas lareiras e estarem aqui connosco. Mas aquilo que nos move é, de facto, muito mais do que aquilo que é especificamente importante para nós. Aquilo que nos deve mover em cada dia é, sobretudo, aquilo que é importante para o território e aquilo que é importante para Portugal. No âmbito destas jornadas de consolidação, crescimento e coesão, hoje com um tema específico caminho para o crescimento e o emprego. Numa primeira fase houve aqui a disponibilidade para poder conversar com a imprensa. Devo aqui dizer que, portanto, que este momento e as intervenções vão estar a ser transmitidas online pelo site do PSD e que também no final, portanto, haverá uma resposta do Sr. Secretário de Estado em relação a uma questão que venha a ser colocada online durante este momento. Para vos dizer, sobretudo, que este é um tempo que é especialíssimo. Eu dizia ontem, numa intervenção que tive a oportunidade de fazer, também numa sessão em que estava o Sr. Secretário de Estado, no lançamento de um livro na Universidade Católica Portuguesa, que nós estamos perante, em Portugal, uma alteração completa do paradigma. E essa alteração do paradigma significa que nós temos também que ter uma atitude completamente diferente em relação ao país e em relação aos problemas. Nós, por vezes, temos por hábito ser muitos tolerantes connosco e sermos muito exigentes com os outros. É aquilo que é panágio de Portugal. E talvez por essa razão é que nós temos ciclos de crescimento e depois temos ciclos que são justamente ao contrário. E este governo tem dado nos últimos anos o exemplo justamente do contrário. De um governo que tem tido uma postura de ser, sobretudo, muito exigente com os outros e, se calhar, por vezes, demasiado tolerante com aqueles que no passado nos conduziram a esta circunstância e a esta situação. Mas, sobretudo, passados que foram períodos muito difíceis, eu acho que, neste momento, as portas estão abertas para que, de facto, Portugal possa voltar a ajustar as contas com a Europa. Nós, que há muitos anos que vimos divergindo, eu acho que nós, nos últimos anos, fizemos um trabalho fantástico de início de qualquer coisa. Mas aquilo que também nos tem caracterizado, e é que este momento é especialmente diferente, nós iniciamos sempre bem qualquer coisa. O nosso problema não é no diagnóstico. O nosso problema não é no tiro de partida. O nosso problema é de acreditarmos que temos que ser persistentes e temos que não desacreditar, mas antes, pelo contrário, continuar no rumo que nós traçamos, um rumo que pode levar Portugal a uma rota de crescimento, de desenvolvimento económico e de crescimento do emprego. E é sobretudo isto que neste momento nós precisamos de pôr à prova Portugal. Se o nosso país é capaz, neste momento, de ter uma atitude diferente daquela que tem tido no passado. Se nós temos que fazer o contrário, se nós temos que ser muito exigentes connosco, mas também temos que ser muito exigentes com os outros. Eu acho que, em cada momento na vida, eu acho que os problemas se resolvem, sobretudo, com trabalho, com empenho, com dedicação, com entusiasmo. Há pouco eu dizia, numa reunião da Comissão Política Distrital, e olhando para este distrito, nós temos tido ao longo de anos valores fantásticos. Alguns deles não são devidamente apreciados no Alto Alentejo, mas são valorizados lá fora.
aquilo que nos tem faltado ao longo de anos é a humildade e a capacidade para podermos trabalhar em equipa. É isto que neste momento Portugal precisa. Portugal precisa de estabilidade. Portugal precisa de entender o porquê do que fizemos ao longo de anos, mas sobretudo, a melhor forma de nós podermos entender aquilo que podemos efetuar ao longo dos próximos anos é compararmos a situação que temos hoje e a situação que tínhamos há algum tempo. Mas, sobretudo, pôr aqui à prova permanentemente uma enorme vontade de mudança, uma enorme disponibilidade para mudarmos de atitude. Caros amigos, caros companheiros e caros companheiras, eu acho que o futuro também depende de nós. O futuro depende de cada um de nós querer esclarecer-se, querer entender o porquê das mudanças, o porquê das alterações, o porquê dos sacrifícios, o porquê do trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos. E nós próprios. O mundo muda não é devido àqueles que se acomodam, é devido àqueles que não se acomodam, daqueles que continuam diariamente, estão dispostos a lutar, estão dispostos a trabalhar, estão dispostos a fazer qualquer coisa para que o amanhã seja melhor. Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade e estamos certos que ao fim da sua apresentação nós não só poderemos ter entendido melhor aquilo que foi o caminho de Portugal nos últimos anos, mas sobretudo podemos consolidar a esperança que temos no futuro de Portugal.